tá? Aí eu vou pôr para gravar aqui, tá, gente? Isso. Bom, gente, boa noite, né? Vamos começar de novo aqui. Meu nome é Márcio, né? Alguns aí já foram meus alunos, outros não. Alguns já teve contato comigo pelo fato da coordenação também, né? Do curso. Mas meu nome é Márcio, aí já tem uns 5 anos, né? Que eu estou aqui no IF de Ouro Branco. E desde quando eu cheguei aqui, a gente trabalha com a disciplina de programação web, tá? E outras disciplinas também voltadas para desenvolvimento de software, gerenciamento de projetos, sistema de informação gerencial, mas essa área de software, de gestão, de recursos de TI e gestão de projeto em si, tá? Por eu já ter atuado em empresa, né? Já trabalhei em empresa com desenvolvimento de software e com gestão de projeto, aí acaba que é uma área também que a gente tem mais afinidade, que é mais próximo aí, e que aí eu prefiro trabalhar também, né? Inclusive linkando isso com alguma coisa mais prática, com alguma coisa do mercado, tá bom? Aí uma das coisas que eu até costumo colocar nas minhas disciplinas práticas é o desenvolvimento de um projeto, né? Aí vocês já vão pensando em alguma demanda aí. Eu vou lançar lá no Conecta depois a distribuição de pontos, né? O cronograma de aula também. E semanalmente eu vou fazendo isso aqui no Moodle, tá? Para a gente acompanhar. Eu devo deixar o planejamento semanal. No semestre passado, a gente estava fazendo o planejamento quinzenal, né? Nas disciplinas lá. Mas aí eu devo deixar aqui semana a semana e lançando menos coisas por semana. Eu acho que vai ficar até melhor do que fazer ele quinzenal, tá? Já que a gente vai ter 4 aulas por semana, dá para a gente alimentar aqui de semana a semana, tá bom? Aí a gente vai fazer dessa forma. E aí depois eu passo para vocês também, tá bom? Aí eu lanço lá a distribuição de pontos. A princípio eu coloquei aqui de forma bem macro. Eu devo distribuir uns 20 pontos. Aí eu vou falar aqui por alto, depois eu vou passar isso detalhado para vocês, tá? Eu devo trabalhar uns 20 pontos com exercícios. Aí esses exercícios em formato de questionários ou coisa. Mesmo na disciplina de programação web, eu costumo colocar alguns questionários de questão fechada, né? Seja essas questões criadas por mim, algumas questões de concurso, algumas questões de ENAD, até para prepará-los também para esse tipo de exercício, né? Qualquer processo seletivo que vocês vão fazer aí, concursos, seleção para alguma vaga de emprego, o próprio ENAD que a gente tem no curso, né, de graduação, no curso de sistemas, vocês se deparam com essas questões, né, com questões fechadas, com questões de análise de código, com questões de rastreio de código para definir qual que é a saída, né? Vocês já devem trabalhar isso em algumas outras disciplinas, aqui o web também a gente faz. Às vezes a gente trabalha alguma coisa mais conceitual também nesses questionários, tá bom? Aí eu devo deixar uns 20 pontos para isso, tá? Alguns 20 pontos aí uns 4, 5 questionários voltados para essa metodologia. Aí, o que acontece? Provavelmente, a parte de projeto, alguns 60 pontos, né? A minha ideia, eu estou falando desse projeto hoje já, para vocês já começarem a pensar nisso, para vocês já começarem a se articularem aí. O que eu faço, né?
Aí tem o projeto, e eu vou dividir as entregas. Vou dar aqui só alguns exemplos, tá? Depois a gente vai alinhar isso com mais calma. Vamos supor, a proposta, que a primeira parte do projeto é referente a identificação de alguma demanda, né? A identificação de alguma demanda e a proposta da solução para essa demanda. Aí, igual eu falei, eu gosto de trabalhar sempre com algumas demandas práticas mesmo, né? Alguns projetos que às vezes o cara começa a viajar demais, uma coisa muito abstrata aí que não vai ter possibilidade de gerar nenhum produto, às vezes fica complicado da gente trabalhar. Então, vamos tentar identificar alguma demanda aí, seja de empresa, seja da sociedade, algum problema que a gente precisa resolver e que é possível uma solução web, né? Uma plataforma web aí, um software web para resolver esse problema. Aí eu acho que vale a pena. E até para vocês amadurecer a ideia de algum projeto de TCC, já ir pensando nessas coisas, né? Tem alunos aqui matriculados também na disciplina de programação web que já estão mais avançados no curso e que pode pensar também em alguma proposta de TCC. Né? Então, eu acho isso que vale a pena a gente trabalhar com essas demandas práticas. Eu estou falando aqui de aproveitar alguma demanda já e amadurecendo a ideia para o TCC, mas não necessariamente tem que trabalhar dessa forma, não, tá? Mas a preferência é a gente identificar alguma demanda prática aqui. E aí o que acontece? A gente tem de agora dezembro, né, até o início de abril para concluir. Então a ideia é a gente desenvolver um protótipo da solução. A gente nem tem tanto assim tempo hábil para implementar uma solução pronta, vamos dizer, né? Aí eu identificar um problema no mercado, ou eu identificar um problema aí numa empresa, um problema de alguma pessoa, né? De algum conhecido seu, ou alguma demanda dentro da sua família. Vamos supor aqui, ó, minha esposa, por exemplo, ela mexe com artesanato. Aí, claro que hoje usa as mídias sociais para vender pela internet e etc, né? Eu já até brinquei com ela, tem que pegar e desenvolver um software de e-commerce, né, para você aí. Então, é um tipo de demanda, por exemplo, que eu tenho e que eu poderia atuar, né, vamos dizer assim, que eu poderia desenvolver lá um software de e-commerce para ela desenvolver os produtos e colocar lá para venda. Claro que artesanato é muita coisa personalizada, né? Então, alguns poucos produtos você consegue ter a pronta entrega, né? Envolve compra de material e etc. Mas aqui eu estou dando só um exemplo de demanda que a gente pode ter aí dentro da sociedade. Às vezes tem alguma empresa, tem, né, alguma instituição de ensino. A gente no instituto aqui tem até algumas demandas internas também que podem ser atendidas. Eu tenho até uma demanda, para vocês terem uma ideia, que com a pandemia eu deixei ela de stand-by, que é a implementação de um software para controle do Laboratório de Ciências da Natureza do campus. O Laboratório de Ciências da Natureza do campus, ele tem lá os reagentes, tem a vidraçaria. Para vocês entenderem melhor, vamos pegar como laboratório de química, né? Claro que ele envolve as outras áreas de ciência da natureza também, a biologia, né, e etc. A parte de engenharia de materiais, tudo está envolvido ali no laboratório de ciência da natureza, algumas coisas. Então, a escola, o pessoal da área de ciência da natureza tem esse tipo de demanda. Então, eu estou dando aqui alguns exemplos de coisas que a gente pode trabalhar, tá?
esse projeto do laboratório, ele está até formalizado já, né? Ele está cadastrado, inclusive, como projeto de pesquisa. Só não tem bolsa, tá, gente? Aí depois é uma coisa que a gente pode conversar sobre isso. Como é um projeto mais voluntário, e aí a gente tinha outros projetos de pesquisa com bolsista, aí durante a pandemia eu deixei ele meio que stand-by, né? Porque o que acontece? Estava ficando complicado para trabalhar com vários projetos aí envolvendo o ensino remoto. Então, ó, voltando aqui, a ideia do projeto, então eu estou reservando, eu fiz só um rascunho aqui, tá, gente? Eu não lancei lá no Conecta ainda não. Eu fiz à mão aqui mesmo um planejamento prévio da disciplina. Então, falando de distribuição de pontos, ó, eu peguei 20 pontos para o questionário, 60 pontos para o projeto. Que aí, em vez de eu ficar dando um monte de prova também, o projeto eu vou dividir ele em 5 entregas. 5 entregas, então a gente vai ter aí praticamente, tem entrega que vai ser quase de 15 em 15 dias, né? Então a gente tem que fazer uma gestão bem bacana de tempo aí. Dentro da disciplina de programação web, a gente já vai trabalhar até algumas coisas de gestão de projeto, né? No semestre passado eu lecionei a disciplina de gestão de projeto aí, tá bom? Aí a primeira entrega, ó, a primeira entrega eu coloquei como a proposta. Então vocês vão levantar a demanda e vão propor uma proposta, propor uma solução para atender essa demanda, para resolver esse problema. Aí pode fazer escrito, pode fazer em formato de Canvas, quem conhecer, quem precisar de ajuda aí dessa parte também, a gente pode auxiliar, né? Eu não vou ficar envolvendo o conteúdo, às vezes, lá de projeto, disciplina de programação web, mas a gente vai, de uma certa forma, a gente vai trabalhar aqui algumas coisas, porque qualquer projeto, por mais informal que seja, a gente vai fazer alguma gestão dele. Seja gestão aí de tempo, seja definição das atividades. O trabalho, eu tenho até ver aqui quantos alunos tem, mas eu pensei aí em no máximo trio, tá? Em no máximo trio. Vamos colocar aí, no mínimo 2, no máximo 3, tá? De pessoas. Que a ideia é trabalhar em equipe. Então, tem que ter no mínimo 2 pessoas, tá? E no máximo 3, que aí também mais gente já fica complicado, porque o prazo é muito curto e a gente não vai ter tanto tempo de fazer muita coisa assim. Então, a primeira entrega, a proposta. A segunda entrega vai ser um protótipo. Aí, nessa segunda entrega, a gente já vai ter visto HTML, já vai ter visto um pouco de CSS. Então, já vamos ter condições de desenvolver um protótipo aí para mostrar. E a parte de prototipação, ela pode até ser feita utilizando recursos, ferramentas gráficas mesmo, né? Editor de imagem ou coisa do tipo. Tem algumas ferramentas também de prototipação, né? Tem algumas ferramentas de prototipação que pode ser usada aí perfeitamente, tá, gente? Aí, essa parte de protótipo é exatamente para desenhar as telas, para identificar alguns requisitos do software. A parte de prototipação ela é muito útil para esse ponto. E aí, uma terceira entrega seria o banco de dados em si, né? Aí, vocês já fizeram a disciplina de banco de dados? Tem alguém aqui que não fez a disciplina de banco de dados?
Levanta a mãozinha aí, ó. Tem uma mãozinha aqui na parte de cima. Quem não fez banco de dados ainda? Ou se todo mundo fez? O João Paulo tá falando que não, né, João? Mas você já viu, ô, João, a disciplina de algum conteúdo de banco de dados aí em outra disciplina ou coisa do tipo? Não fiz nenhuma disciplina relacionada a banco de dados ainda não. Eu estou perguntando, tipo assim, porque vamos supor, tem aluno aqui no curso de sistema que às vezes ele não fez ainda a disciplina de banco de dados, mas ele já fez um curso técnico ou já fez um curso online. Tipo assim, tem algum conhecimento mínimo, entendeu? Por isso que eu estou perguntando. Eu tenho só noção do que é, Tá, mas... não, beleza. Que aí é uma coisa que a gente pode pegar um material, passar, porque o que acontece? Não dá para eu ensinar aqui na disciplina de programação web o conteúdo de banco de dados, tá? Nos exemplos que eu faço, eu já até dou o banco pronto, já gero um script aqui do banco, compartilho com vocês, aí vocês geram o banco aí e só usam, entendeu? Então eu creio que não vai ter tanto problema assim. No seu caso aí, que você não viu nada de banco. De qualquer forma, é bom depois, de repente, a gente marca uma orientação, marca alguma coisa do tipo, para eu te passar, te indicar algum material, alguma coisa assim, que vai te ajudar também nessa parte, né? Porque a disciplina de programação web, ela envolve a parte de banco de dados. A gente está falando aqui de websites dinâmicos, de websites que vai gravar informação no banco de dados, de websites que vai buscar informação no banco de dados, entendeu? Então é bom ter esse conhecimento mais prévio aí, tá? Nem que seja uma coisa bem básica mesmo, só para você entender como que é o mecanismo de banco, Beleza. tá? Aí nós já temos 3 entregas. Ó. A primeira entrega eu coloquei aqui valendo 5 pontos, a segunda valendo 10, que é a parte do protótipo. Ela dá um trabalho maior aí, né? A parte do banco de dados, que aí é criar as tabelas, criar os relacionamentos lá, e identificar os campos necessários. A parte de prototipação, inclusive, ajuda nessa definição do banco de dados, né? Na hora que você começa a desenhar as telas e inserir os campos, aí você começa a ver, opa, de onde que essa informação aqui vem? De onde que eu vou buscar? Onde que eu vou gravar essa informação? Então, talvez vocês já tenham visto isso em alguma outra disciplina, disciplina de engenharia de software ou coisa do tipo. Mas essa parte de prototipação, ela ajuda na definição dos requisitos do software e ajuda na definição do banco de dados em si. Aí, ó, nós já temos 40 pontos distribuídos até agora, né? Que é os 20 pontos do questionário, 5 da primeira entrega, 10 da segunda entrega e 5 dessa parte de banco de dados, ok? Aí tem uma quarta entrega que são os CRUDs. Ó, fiz o protótipo, validei o protótipo, vamos dizer assim. Aí agora eu vou fazer os cadastros, vou alimentar o sistema, vou fazer as consultas de dados ali no sistema e etc. Eu chamei aqui de CRUD, mas esse CRUD está envolvendo até a parte de consulta, tá, gente? Tipo assim, eu quero buscar todos os alunos da turma de programação web. Então, eu tenho que fazer uma consulta lá no banco, filtrar pela turma ou filtrar, né, por curso, alguma coisa assim. Aí o CRUD envolve isso, né? O CRUD é de create, update, delete, né? E read, o read, eu pulei o read, né? Create, read, update, delete. De criar o registro, de você ler o registro, de atualizar e de deletar o registro. Isso a gente chama de funcionalidade CRUD, né?
que você insere no banco, você lê do banco, você atualiza no banco. Por exemplo, o aluno, isso é uma coisa comum que tem na base de dados da secretaria, né? Um monte de e-mail errado. Agora, com esses e-mails institucionais, está melhorando um pouco. A gente manda e-mail para o aluno, a gente não sabe se o aluno recebeu, aí tem um e-mail cadastrado lá no cadastro dele, que ele nem acessa mais, né? A base de dados é meio zoneada. Às vezes a gente tenta falar com vocês, quando eu estou falando a gente, eu estou falando secretaria, eu estou falando a instituição como um todo aqui, e não consegue, porque não tem um número de telefone que às vezes a gente consegue falar, às vezes não tem um e-mail que a gente consegue falar. Isso é até uma coisa interessante para vocês, eu falo isso para todas as turmas que eu leciono, de vocês verificarem se os dados lá do sistema da secretaria, por exemplo, tá com dados atualizados, né? Porque às vezes você está deixando de receber uma informação importante. Eu até criei aqui no Teams uma turma, né? Criei aqui uma turma com, a princípio, todos os alunos de sistemas, mas eu não tenho certeza se todos os alunos estão nessa turma. De vez em quando eu posto alguns avisos lá, algumas coisas assim, para eu ter um contato mais próximo com vocês, tá, gente? Eu estou até querendo fazer uma reunião com todos os alunos, todos entre aspas, né? Porque no presencial tem todo mundo participava, eu acredito que no remoto também alguém não participa. Para explicar algumas coisas do curso, né? Mas aí eu estou pensando se eu deixo para fazê-la depois do recesso, vamos dizer assim, né? Porque agora a gente tem aula essa semana, praticamente semana que vem mais um pouquinho, e aí volta dia 4 de janeiro. Aí eu estou planejando essa reunião para, tipo, para assim que a gente retornar, a gente fazê-la, ok? Mas depois eu vou postar isso lá naquele grupo. Eu só estou aproveitando aqui e comentando com vocês. Então, a entrega 4, que é o CRUD, vale 20 pontos. E aí eu estou colocando mais uma entrega relacionada à implementação de controle de usuário. Um cadastro de usuário, um login, né, um controle de perfil lá, um usuário do tipo administrador, um usuário do tipo aluno ou coordenador, né? Você ter perfis diferentes de usuário, aí valendo 10 pontos. E aí eu estou propondo uma apresentação, tá, gente? Valendo 10 pontos também essa apresentação. Ou seja, igual eu falei, praticamente de 15 em 15 dias a gente vai ter alguma coisa aí, tá bom? Aí, ó, 60 pontos, tá? Nesse formato. E aí eu coloquei aqui algumas práticas valendo 20 pontos. Essas práticas aí eu vou pensar aqui se envolve algum fórum também, alguma coisa do tipo. Né? Que no início, às vezes, enquanto não começar a trabalhar o projeto ainda, a ideia, gente, é trabalhar esse projeto quanto antes, tá? Para a gente ter tempo de ir trabalhando isso até lá. É tanto que eu já estou falando disso aqui no primeiro dia de aula, né? Já estou falando do projeto no primeiro dia de aula para vocês já ir pensando nessas demandas. Aí pensa aí na formação de grupo, vocês têm contato do outro aí no próprio Teams, né? Se alguém tiver perdido aí com dificuldade de encontrar um grupo, alguma coisa, uma dupla, aí a gente pode articular alguma coisa, né? Eu estou falando isso antes para vocês também já irem se articulando aí. E aí eu não estou pensando em dar prova. Como tem o projeto, a ideia é não ter prova, porque o conteúdo que vocês precisa, digamos assim, para avançar na disciplina, se vocês implementarem o projeto, e a implementação, igual eu falei, é um protótipo que eu quero que vocês façam, né? Mas um protótipo funcional, um protótipo que a gente consiga inserir um registro lá no banco, buscar, gravar esse registro, manipular esses dados,
ter um controle de login, ter algumas premissas de segurança aí de qualquer sistema, alguma coisa desse tipo, né? Aí, aqui na disciplina de programação web, por ser uma primeira disciplina, eu não ensino mexer com framework, eu não ensino mexer com nada disso, tá, gente? Vai ser um HTML mais purão mesmo, vai ser um CSS aqui mais purão. A parte de layout eu até mostro coisa do Bootstrap, né? Até para a gente ganhar tempo aqui. O nosso curso não é de web design, ele é de programação web. Então, a parte de construção das telas, de layout, acaba eu mostrando alguma coisa aqui do Bootstrap, né? Mas igual, framework de JavaScript, framework de PHP, eu não fico mostrando isso não. Isso seria coisa, digamos assim, para uma programação web 2. De repente, uma disciplina optativa de programação web, alguma coisa assim, tá bom? Aí, ó, fechamos 100 pontos aí, né? Então, tem 20 de questionário que eu coloquei, algumas atividades práticas aí, enquanto a gente não estiver trabalhando com o projeto, valendo 20 pontos, e a parte do projeto, 60 pontos, ok? Alguma dúvida, algum comentário aí, alguma coisa nesse primeiro momento, gente? Acho que tudo de boa, Márcio. Tá tranquilo. Não, beleza. A respeito da resposta para o projeto, você precisa disso até quando? Não, aí eu vou propor essas datas ainda, ô Daniel. Tá? Não sei se alguém já tem interesse ou alguém já começou a mexer aquele projeto do laboratório que você citou. Uhum. Se caso puder, depois a gente marca para conversar. Sim, Interesse, tá ok. né? É uma Porque o coisa... que acontece? Esse projeto, eu falei da demanda dele aqui, porque esse projeto do laboratório, ele é um projeto de pesquisa, né? Ele está registrado, inclusive, no Departamento de Pesquisa e Extensão. Só como ele ficou, eu vou até ver lá que procedimento que eu tenho que fazer, né? E para eu inserir mais algum aluno lá, porque as alunas que estavam comigo nele agora estão fazendo TCC já. Aí, de repente, eu faço uma manobra aí de trocar os alunos. E como ele é voluntário, né, vamos dizer assim, não é um projeto que tem bolsa, aí eu acho que não tem problema, não. É só entrar lá no Swap, no sistema, e aí a gente trabalhar em cima disso, tá bom? Beleza. E aí, quem tiver dificuldade também, gente, de encontrar um tema, o que acontece? Eu gosto de deixar isso livre para primeiro. Eu não gosto de eu ficar falando assim, Daniel, faz isso, eu tenho essa demanda aí, vamos trabalhar nessa demanda. Ô, Samira, eu tenho essa demanda aqui, trabalha nela. Eu gosto que vocês identifiquem essas demandas também. Isso é uma parte importante na formação de vocês, né? Esse olhar mais de analista, esse olhar mais até empreendedor, né? De identificar um problema que tem na sociedade aí e como que a gente pode resolver esse problema. Como que a gente pode, né, transformar esse problema aí numa solução mesmo, até mesmo de repente num determinado produto. Eu penso muito dessa forma aí, entendeu? Então eu gosto de deixar para vocês identificar a demanda, para vocês propor uma solução. Aí se eu ver que está demandando muito tempo, aí a gente vai intermediar, mas eu não gosto de fazer essa intermediação aí exatamente para vocês também desenvolver essas habilidades aí, né? De ter um olhar para enxergar as coisas até mesmo onde não tem, onde aquilo não está tão explícito assim. Ok, gente? Beleza. Ok. Ainda mais hoje, né, com a internet, a gente vê aí que tem uma série de problemas e de soluções que a gente pode desenvolver utilizando a internet aí, utilizando as plataformas,
web e etc., né? Então, tem muita coisa que dá para a gente atuar. E, às vezes, coisas que estão no nosso dia a dia, que são coisas simples e que não tem ainda uma solução para a gente resolver. Tá bom? Então, vamos lá. Ó. A parte de distribuição de pontos, né? A ideia, o planejamento é esse, tá, gente? Vamos colocar assim, 40 pontos de atividades, de questionários, de coisas assim, entre atividades práticas e teóricas, e 60 pontos voltados para o projeto, né? Que aí vai ter as entregas, eu vou definir as datas das entregas e etc. Né? Esse planejamento eu vou montar aqui com vocês, e aí a gente definindo aí essas entregas. E o que acontece? Como cada grupo tem uma demanda diferente, é muito comum eu até adequar essas entregas para um grupo ou outro e por aí vai. Né? Aqui eu estou pondo em linhas gerais, mas vamos supor, tem grupo que, Márcia, eu quero trocar, eu quero implementar o controle de usuário primeiro, para depois eu implementar os CRUDs. A gente inverte as entregas, isso aí não tem problema, não. O que a gente tem que ter claro aqui é o nosso contrato de trabalho, né? Vamos dizer assim. Eu sou um cliente de vocês, né? Eu até costumo usar esse termo, né? Eu sou um cliente de vocês, eu vou propor as demandas, a gente vai fazer um planejamento junto e vocês têm que me entregar o produto no final. Quem me entregar o produto dentro dos prazos, dentro dos critérios aqui definidos, beleza. E se o cara não entregar, aí vai ter as penalizações, vai ter as multas, né? Na empresa, eu lembro da época de empresa, né? Se a gente tinha um projeto para entregar numa determinada data, vamos supor, você tem lá um projeto com a Gerdau, né? Aqui em Ouro Branco, por exemplo. Se definiu lá uma data, você não entregou esse projeto dentro daquela data, tem alguns contratos que tem multa, né? Tem multa lá que você paga, né? Aqui é a mesma coisa. A gente tem um contrato, né, de 100 pontos aí até lá para o dia 10, eu tenho até ver no calendário aqui, eu não sei de cabeça até que dia que nós vamos, dia 10 de abril lá, mais ou menos. Vamos pôr dia 10 de abril, eu tenho que ver no calendário aqui. É tanta data que é impossível lembrar dessas datas tudo de cabeça aqui, tá, gente? Tem que ter um planejamento aí, usar um planner, usar uma agenda, usar post-it, né? Eu tenho aqui na minha cara aqui um monte de post-it aqui, ó, de coisa que é para eu fazer, que eu estou fazendo, coisa que eu já fiz, o que é BO, né? O que deu problema aqui, que tem que resolver ou que está agarrado em alguma pendência. A gente tem que ter um certo planejamento. Às vezes o que eu enxergo aqui de problema, seja no ensino remoto emergencial ou seja no ensino presencial, tá, gente? Às vezes uma desorganização por parte de vocês, por parte dos docentes também, tá, gente? Eu, como coordenador aqui, de vez em quando eu vejo esse tipo de coisa. Né? Então, a gente tem que ter um certo planejamento aí, a gente tem que ter uma certa organização, uma certa gestão do nosso tempo. Eu costumo dizer que o tempo a gente não consegue gerir, né? A gente administra o nosso tempo. Você falar que você tem gestão do tempo é muito complicado, porque o tempo, se você parar e cruzar os braços, ele passa, né? Nós estamos aqui conversando sobre, né, o início da disciplina aí, sobre o planejamento da disciplina, o tempo está passando. Quem não está aqui na aula, tem quantos participantes aqui? 9 participantes. Ó, a turma tem, se eu não me engano, essa turma, gente, está com 21 alunos. Então, vamos brincar aqui, né? Tem 9. Você tem aí 12 alunos perdendo tempo aí, né? Estou brincando aqui, né? Primeiro dia de aula é complicado. Então, o que acontece?
é bom ter uma organização aí do tempo de vocês, tá? Então, eu já estou propondo esse projeto agora para a gente não perder tempo, para vocês não perderem tempo, para eu também não perder tempo. Ok, gente? Então, eu até sugiro isso de vocês, né? Quem não tem um planejamento aí, quem não anota as atividades da semana ou não anota as atividades do dia, que passa a fazer isso, né? Isso aqui não é papo de coach, não, tá, gente? Eu nem gosto muito de coach, para te falar a verdade. Tem uns que é um blá 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 danado, né? Mas a parte de planejamento, de gestão, isso é fundamental, tá? Por exemplo, hoje você planejar o seu dia de amanhã, ou no domingo, no sábado, sei lá que dia, você planejar um pouco aí a sua semana. Isso é fundamental, né? Se você não anotar, se você não colocar ali, eu uso muito isso aqui, ó, né? A agenda. Tem alguns aí que entram até em contato comigo no WhatsApp, né? Eu respondo. Coisa da coordenação, eu vou ser bem sincero que eu gosto que me manda e-mail, né? Até para ficar registrado. E o WhatsApp também, eu vou apagando as mensagens aqui, não fica um histórico, né? Então, coisa que é da coordenação, eu peço que me manda por e-mail, tá, gente? Mas eu respondo. Então, eu acabo usando muito o celular, por exemplo, a própria agenda do celular, para ter um planejamento, para ter uma gestão do tempo. Então, é uma coisa que eu sugiro para vocês, seja anotar aqui no papelzinho, ó, sempre tem um bloquinho aqui onde eu anoto as coisas que eu tenho de pendência, coisa que, né, eu preciso resolver. Senão vai acumulando, senão a gente esquece, coisa do tipo. Tá bom? Então eu vou anotando e procuro ter esse planejamento, né? Ter as coisas programadas para não ficar doido aqui. Aí eu sugiro isso também, um pouco de organização de vocês, um pouco de planejamento de vocês, né? Nas minhas disciplinas, além do conteúdo mais técnico, sempre eu procuro trabalhar um pouco essa parte aí também, na medida do possível, porque ela é importante, tá? Beleza, gente? Beleza. Mais alguma dúvida? Aí, ô Daniel, no caso do projeto lá, depois a gente marca uma conversa assim, tá? Beleza. Eu já até anotei aqui que no caso desse projeto do Lab lá, que já tem um candidato, né? Que as meninas devem continuar, né? Mas eu não vejo problema em ter mais gente aí, não. Até porque essa demanda aí, ela tende a continuar, né? Num primeiro momento, é quase que fazer um inventário que tem no laboratório, né? Que são muitos itens, e são itens, por exemplo, essa parte de reagente, de produto químico, tem prazo de validade, tem um número máximo de estoque, tem algumas autorizações até da Polícia Federal para alguns produtos que tem no laboratório, entendeu? É uma parte bem burocrática aí. Sim. E precisa de um controle, entendeu? Aí isso é um tipo de demanda, tá vendo, gente? A gente tem uma série de outras demandas, inclusive dentro do próprio instituto, que a gente consegue trabalhar nela, né? E demandas também da sociedade aí como um todo, tá bom? Mais alguma dúvida, algum comentário, gente? Tranquilo? A parte eu falei muito da parte da avaliação, né? Aí a parte da disciplina, vamos dizer assim, os métodos de ensino, né? A gente vai ter, que acontece? Nas minhas disciplinas, o horário que tem da aula, eu estou fazendo momento síncrono, tá, gente? Mesmo, estou gravando ele, estou disponibilizando lá para vocês depois. Mas o que eu faço? Igual, nossa aula tá na segunda-feira, 19 horas, e na quinta, às 20h40, né?
Então, toda segunda e toda quinta eu vou estar aqui fazendo momento síncrono, tá? Então, uma sugestão é o quê? É assistir o momento síncrono. Vamos transformar essas aulas ensino remoto aí quase no ensino presencial. Claro que eu vou gravar todas as aulas e vou disponibilizar lá para vocês. Mas estando aqui no momento síncrono, no momento da aula, o aproveitamento é maior. Você consegue interagir aqui comigo como professor, consegue perguntar, inclusive eu sugiro esse tipo de coisa, né? Porque às vezes eu fico aqui falando, eu nem sei se vocês estão do outro lado, né? Se alguém não fala assim, opa, nós estamos aqui, alguém abre aí o microfone, fala e etc. Eu até gosto de ligar a câmera aqui, né? De deixar a câmera ligada para vocês me verem, para vocês verem que eu estou aqui do outro lado também, para interagir com vocês e estou à disposição aqui para ajudá-los, tá bom? Aí, o que acontece? A disciplina em si vai ter as aulas síncronas, né? Síncronas e gravadas. Então, eu vou gravar os momentos síncronos, né? Se começar a sumir gente, aí eu vou fazer igual que povo de live, né? Vou falar assim, para ter 10 mil pessoas lá na live, eu não vou gravar a live, não. Mas tô brincando, aqui eu gravo todas as aulas, tá, gente? Vamos supor, eu marquei lá para quinta-feira, tem nenhum aluno, eu vou gravar a aula aqui e vou disponibilizar para vocês. Na disciplina de programação web, costumo eu fazer algumas videoaulas mais curtas também, mas isso é uma coisa que eu não posso prometer. Isso é um extra, tá, gente? O que acontece? Que as aulas aqui, elas dão 1h, 1h20, 1h30, dependendo. Aí, o que eu faço geralmente, né? Aí eu pego o conteúdo da aula e vou gravando videoaulas de 10 minutos, por exemplo. Gravo tudo de novo, tá? Não aproveito a aula aqui da aula síncrona, não. Aí eu gravo videoaula mesmo e disponibilizo para vocês depois. Mas isso é uma coisa que eu não consigo fazer toda semana. Então, não pode confiar nisso, não. Na semana que eu estou mais tranquilo, eu consigo gravar as aulas, aí consigo fazer exportação, renderizar os vídeos aí, submeter lá no YouTube e publicar para vocês. Mas se não tiver tempo, aí eu não posso prometer isso, porque é um negócio trabalhoso, né? Essa parte aí de você grava, aí na hora que você está gravando, um cachorro late, alguém, né, faz um barulho ou alguma coisa desse tipo, aí você tem que parar, fazer edição daquele trecho todo, demanda bastante tempo, né? Então, por isso que eu estou falando que tem semana que às vezes a gente não consegue fazer isso, ainda mais eu que tenho as demandas da coordenação, que muita reunião que a gente não esperava, coisa do tipo, tá bom? Aí eu vou trabalhar dessa forma, vou fazer os momentos síncronos, gravar esses momentos e disponibilizar para vocês, materiais de apoio, né? Slide, os links de apoio aqui que geralmente eu uso, o próprio W3 School, né, que é uma plataforma de ensino de programação web. Vou até colocar ele no chat aqui para vocês já começar a dar uma olhada, né? Eu acho uma das plataformas mais didáticas aí para aprendizado de programação web, tá, gente? Depois eu vou disponibilizar para vocês o link também lá no Moodle e etc. Então, isso aí é uma das plataformas mais completas e mais didática para ensino de programação web. Eu vou até compartilhar minha tela aqui com vocês, já que eu abri aqui, né? Aí eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu acho que, deixa eu ver aqui, vou abrir o Chrome aqui, que esse outro navegador meu aqui tem tanta aba aberta aqui, que eu fico meio doido aqui nesse negócio, né?
Então, vamos abrir aqui, ó. Então, aqui, ó, W3 School. Vocês estão enxergando minha tela aí, gente? Sim. Vou até fechar aqui. Aqui é o Moodle, tá vendo? O Moodle tá aberto aqui, ó. Aí já tô até com a disciplina de vocês aqui, ó. Só que tá vazio aqui, eu não lancei nada, tá, gente? Aí eu vou fazer a alimentação, né, dessas... Aí eu vou deixar a semana aqui mesmo, tá vendo? O próprio Moodle, ele até cria semanas, aí eu só vou ir adicionando semana aqui. Tem uma parte aqui de edição, né? E aí a gente consegue ir adicionando semanas aqui, tá vendo? Se a gente colocar aqui, ó, vou pôr mais umas 10 semanas, ó. Aí ele vai adicionando lá até o final, ó. Vamos pôr mais umas 2 aqui que a gente vai entrar o abril adentro, ó. Aí a gente já tem até as nossas semanas aqui, ó. Beleza? Que nós vamos até abril, aí eu vou, né, depois excluir essas semanas de recesso, essas coisas aqui. Mas depois eu vou lançar aqui o material, tá bom? Vou lançar aqui o material para vocês e as avaliações aqui no Conecta, tá, gente? Deixa eu entrar aqui no Conecta, que ele já expirou, né? Eu tenho o perfil aqui de coordenador, né? E eu acesso o perfil de todo mundo, tá, gente? Consigo ver se vocês estão com nota boa em outras disciplinas também, tá? Aí aqui tem programação web, tá vendo? Então nós temos aqui todos os alunos matriculados na turma. Aí tem 21 alunos aqui, tá vendo? Aí eu peguei esses alunos aqui e inseri no Microsoft Teams lá para criar a turma para vocês, tá? Se tiver algum colega de vocês que não está tendo acesso, vocês me dão um help aqui também, tá, gente? Vocês me falam aqui para facilitar. Deixa eu usar o Chrome aqui, porque aquele outro, eu uso o Opera aqui, mas ele tem muita aba aberta aqui, tá, gente? Ele tem um contexto de aba aqui que é bem interessante, acaba eu gosto de usar ele. Vamos lá, gente. Então, essa plataforma aqui, eu gosto de utilizá-la, tá? E aí eu até recomendo para vocês, geralmente, utilizar essa plataforma, tá? Ela tem, ó, separado aqui a parte de ensino de HTML, que é a primeira parte que a gente vai ver. Aí, inclusive, tem todas as seções aqui, tá vendo? Desde o básico até o mais avançado, ó. A gente nem consegue trabalhar isso aqui tudo com vocês, porque tem muita coisa, né? Tem alguns exemplos já prontos, tá vendo? Tem algumas coisas aqui bem exemplo mesmo para vocês utilizarem, né? Tabelas com bordas, olha lá, e já tem alguns exemplos prontos. E o que eu gosto da plataforma é que você consegue vir aqui e editar online. Ah, eu estou no serviço, eu quero estudar programação web, ele tem um editor online aqui, ó, na própria plataforma. Tem aqui um exemplo, tá vendo? Se a gente pegar aqui na parte mais básica, ó, tem um try it yourself, né? De tente você mesmo. Aí, ó, você consegue vir aqui mesmo. Aula de PW e rodar, o resultado aparece aqui do lado, tá vendo? Então é bem legal essa plataforma aqui, ó. A gente pode vir aqui e ir editando. Não tem os recursos que às vezes vocês vão achar nas IDEs, né? Que eu vou falar das IDEs para vocês, ó. Aí a gente consegue, tá vendo? Formatar e editar aqui o que e ver o resultado aqui em tempo de execução, né? Praticamente. Então, por exemplo, quando você estiver aí no trabalho, estiver
em outro computador, alguma coisa assim que não tem uma IDE, dá para você utilizar o recurso da plataforma. Então, tem tudo aqui, tá vendo? Tem a parte de CSS, que a gente vai ver também, de JavaScript, né? Então, na disciplina, a gente vai ver HTML, CSS, JavaScript, né? Não tem como a gente ver isso aqui tudo, tá, gente? E PHP, ó. Aí a gente vai ver algumas coisas do Bootstrap aqui também, que é a parte de layout, tá? Vou até mostrar aqui algumas coisas para vocês. Por exemplo, tabela. Ah, eu quero uma tabela, por exemplo, com linha zebrada, já bonitinha, tá vendo? Aqui tem, ó. Aí o Bootstrap, eles são algumas bibliotecas, ó. Depois eu vou mostrar tudo para vocês, mas isso aqui são bibliotecas já prontas. O Bootstrap, ele é um framework, tá, gente? Ele é um framework. O que é um framework? É um conjunto de programas, de código que alguém fez e disponibilizou para a gente usar. Então, tem biblioteca do CSS, tem do JavaScript, ó, e por aí vai. E que aí você só indica qual que é a classe lá. Table Dark, por exemplo. Se eu tirar isso aqui fora, ó, e rodar, ele vai deixar, eu não sei se está aparecendo para vocês, aí ele deixou Table Stripped, que é uma linha zebrada, tá vendo? Ele só deixou aqui com a linha zebrada. Aí se eu deixo Table Dark, ele já pega essa cor aqui. Ou seja, alguém já foi lá, já programou os estilos, eu só vou usar esse estilo. Eu tenho que saber qual que é a classe que eu vou indicar. Então, isso, ó, o código fica limpo e você tem um formato bonito aqui. Isso é bem legal, tá, gente? Até é válido botão, né? Se a gente pegar aqui um input, por exemplo, que é um botão, só mostrar para vocês aqui, input type igual a submit. Value. O ruim é que ele não tem o que a gente chama de IntelliSense, né, gente? IntelliSense é... Como é que fala? De ajudar, né? Vou pôr aqui do lado. IntelliSense é quando você vai digitando e ele vai te ajudando. Aí vou ter um autocomplete, né? O Daniel colocou aí, ó. Aí um botão, tá vendo? Ó, colocou um botão aqui, tá vendo? Se eu crio aqui e coloco uma classe, ó, class igual a btn, por exemplo, ó. Rodei, ele já mudou o estilo aqui, ó. Aí eu vou colocar, por exemplo, btn primary, que é um tipo de classe que tem lá no Bootstrap, ó. Ele já mudou o formato do botão, tá vendo? Se eu colocar um btn warning, né, de um aviso, olha lá, ele já muda. Um btn error, eu acho que é erro mesmo. Ou é só erro? Eu nem sei se tem erro não, tá, gente? Tem não. Tem um outro lá que... Porque os nomes a Danger, eu estou falando de erro, mas é porque os nomes das classes, né? Tem os nomes específicos, tá? Aí ele já colocou o botão vermelho, tá vendo? E isso, gente, são padrões de cor, são padronizados, né? São cores, por exemplo, que vale para várias coisas, né? Então, isso é bem interessante, ó. Os alerts são as mensagens, tá vendo? Ó? Mensagem de sucesso, mensagem de alguma informação, mensagem de atenção, de um alerta mesmo, de erro, de alguma coisa que vai ter uma penalidade maior. E aí, isso aqui são padrões de cores, ó. É tanto que esses padrões, eles valem para botão, vale para mensagem, vale para informações que tem.
né? Aí o Bootstrap já vem com, tá vendo? Esses detalhes implementados, ó. Basta você indicar as classes e já vai definir as cores. Então isso é bem legal, bem interessante mesmo. Já são coisas que tem prontas aqui, tá vendo? Algumas imagens, ó, você quer imagem com círculo, alguma imagem com alguns efeitos, basta você indicar qual que é a classe que você quer que ele já vai trabalhar isso. Mas aí a gente vai ver depois um pouco disso. E aí aqui tem outras coisas também, ó, tem Python, o João aí, ó, o João Paulo, você que não viu nada de banco de dados, ó, eu sugiro pegar e dar uma olhada nessa seção de SQL aqui, tá? Uma sugestão, que aí aqui tem a parte básica, vamos dizer assim, de banco de dados, ó. Igual essa parte aqui de criação de banco, de criação de tabelas, ó. Então eu sugiro, e aqui ele tem para banco de dados também, ó, como você rodar, para ver se o código está certo ou não e por aí vai. Então você consegue rodar, se tiver alguma coisa errada aqui, eu vou até ver, o de SQL eu nunca testei, ele dá erro, tá vendo? Ele deu um erro aqui, ó, de sintaxe, ó. Então você consegue até testar aqui se o seu código está certo, tá? Mas eu nunca Beleza. usei esse de SQL, não. Nem sei te dizer se funciona bem ou não. Esses de HTML, o de CSS, o de JavaScript, o próprio de PHP aqui, que a gente vai ver para frente, ó, ele funciona bem, ó, né? Você tem um editor de código PHP aqui, por exemplo, ó. Vamos mudar aqui. Olá, turma, né? Rodou, ele executa aqui, aí ele executa o código PHP aqui, ó. Esse exemplozinho aqui, ó, é um pequeno exemplo de um código PHP, só de uma mensagenzinha na tela, né? Aí você rodou, apareceu aqui, tá bom? Aí esse funciona bem. Eu creio que essa parte do SQL também funciona legal, tá? Então, isso é uma plataforma bem interessante de vocês utilizarem aí, tá, gente? Aí, ó, tem o material que eu vou disponibilizar para vocês, ó. Hoje eu estava até mexendo aqui nesse material, sempre de um semestre para o outro, eu procuro dar uma atualizada. Vou só mostrar aqui para vocês rápido, que aí na próxima aula a gente trabalha isso com calma, tá? Aqui alguns editores de código. Eu gosto de utilizar o Visual Studio Code, mas editor de código você vai usar o que você quiser, tá? Eu não vou definir aqui qual editor de código vocês vão usar aí, não. Eu sugiro o Visual Studio Code. Hoje eu estava até olhando aqui algumas estatísticas, né? Ele é o editor de código hoje, segundo o Stack Overflow lá. O Stack Overflow também é uma plataforma bem legal, né? Que os programadores usam. Stack Overflow, essa plataforma aqui. É uma plataforma bem legal aí. Hoje eu acho que é a maior plataforma aí de consulta, né? Na parte de programação. Então ela é bem legal. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que vale a pena utilizar. Ó. Alert JavaScript, por exemplo. Vou pôr um negócio bem simples aqui. Cadê? Alert JavaScript. O que ele deu aqui? Ah, tá. Trinchar tem, até aqui tem esse negócio, hein? Aí ele é mais tipo um fórum mesmo, tá, gente? Aí alguém põe uma dúvida aqui, ele vai aparecer. Geralmente, quando a gente pesquisa alguma coisa lá no Google, Alert JavaScript. Alert JavaScript é um negócio muito básico, né?
Aí vai ter, tá vendo, ó, o W3 School, aí costuma vir alguma coisa do Stack Overflow aqui, tá vendo, ó? Olha lá, ó. Tem a parte dele em português também, ó, Stack Overflow. Aí tem aqui, ó, como criar alert em JavaScript. Aí a pessoa tem uma dúvida, alguém vai lá e responde. O bacana é que tem como até você executar aqui, ó. Aí você vê a mensagem, ó lá. É uma plataforma bem bacana também na indústria, né? Vamos dizer assim, na indústria de desenvolvimento de software, acaba o povo utilizando muito o Stack Overflow, né? Que aí você coloca uma pergunta e alguém responde, é bem bacana, né? Como se fosse um fórum. Faça uma pergunta aqui, aí você vai, loga aqui, registra, alguém da comunidade de desenvolvimento de software vai lá e responde. Então é bem legal. Aí, segundo o Stack Overflow, né? Eles têm algumas estatísticas aí. O Visual Studio Code, né, é a ferramenta hoje, a ideia mais utilizada no mundo, tá, gente? Para desenvolvimento, para implementação de código. É essa ferramenta aqui, ó. Deixa eu abrir ela aqui para vocês. Ela é também, né? Aí tem aqui essa ferramenta, ó, tá? Deixa eu ver aqui se isso aqui tá... Que eu mudei, né, as minhas pastas aqui, eu tenho que remover e adicionar de novo, tá, gente? ADD aqui, vamos lá agora, C2 pontos, champ, htdocs, projeto web, adicionar. Aí agora sim, ó, tá, aqui tem os projetos web que às vezes eu desenvolvo, né, algumas aulas, algumas coisas aqui, tá bom? Aí tem alguns códigos aqui. Aqui um código HTML, né? Para vocês terem uma noção aí, um código bem pequeno aqui de HTML, ó. Aí tem a inclusão das bibliotecas, ó, do Bootstrap, tem um JavaScript e tem a parte de HTML que a gente vai ver. Tem algumas coisinhas de PHP aqui também, tá vendo? Aí esse projeto aqui, ele é bem interessante, depois eu vou compartilhar ele com vocês, tá? E vou falar das ferramentas que a gente vai utilizar aqui. Deixa eu só abrir aqui, ó. Nós vamos utilizar esse cara aqui. Eu gosto de utilizar o Champ Control como o Champ Server, né? Como servidor do Apache, que é para rodar o PHP e até mesmo para a parte de MySQL. Quem não estudou banco de dados aí, né? Aí eu sugiro instalar o Champ Server, que ele já tem tanto a plataforma para criação do banco de dados, que é o PHP MyAdmin, tá? Ele abre aqui, ó, o PHP MyAdmin é uma plataforma web para você gerenciar os bancos de dados MySQL na máquina. Minha máquina aqui tem tanta coisa aberta que está demorando um pouco, tá, gente? Aí aqui tem os bancos de dados, tá vendo? BD produtos aqui, ó. Vamos lá, máquina. E eu abro ainda um monte de navegador aqui, aí fica come a memória toda, né? Aí aqui tem as tabelas do banco, tá vendo? Aí tabela de produtos, onde tem alguns produtos cadastrados aqui, tá vendo? Ontem eu estava até fazendo alguns testes aqui com atendimento ao aluno, né? Que às vezes eu faço atendimento individual, aí eu venho e uso esses bancos aqui como exemplo. Cadastro de usuário, tá vendo? Aí eu mostrei a parte de senha não criptografada e de senha criptografada, ó, né? Utilizando alguns recursos do próprio PHP, os tipos de usuário, usuário administrador e outros tipos de usuários. E aí tem projetos web. Cadê ele?
Aqui, ó. Aí tem uma telinha de login aqui, tá vendo? Ó? Se o cara digitar a senha errada, eu dou a mensagem aqui que teve erro, né? E peço para ele digitar de novo, ó. Aí eu vou pôr aqui a senha muito difícil. E aí cai aqui, ó. Nesse sistema aqui eu não estou muito preocupado com, como que eu posso dizer? Não estou preocupado com a interface por enquanto não, tá, gente? Aí tem aqui, por exemplo, a lista de usuários cadastrados. Isso aqui, como eu atualizei o banco ontem, eu tenho que mexer lá, tá, gente? É porque eu atualizei aqui a versão do PHP, atualizei a versão do banco, aí ele modificou aqui o char7, né? Aí a parte de caractere especial, ela tá aparecendo aqui com problema. Aí cadê o listar usuário? Deixa eu só ver aqui. Pesquisar usuário. Não assusta não, tá, gente? Nós vamos ver esse negócio tudo depois. Deixa eu apagar isso aqui só para ver se ele salvar, se ele já vai exibir. Tá aqui no Chrome. Atualizou, aí apareceu, tá vendo? É porque como eu atualizei o banco, aí a versão antiga eu tinha que usar uma função aqui, ó. Aqui é PHP, tá vendo? Eu tinha que decodificar aqui o que vinha lá do banco. Né? Com a atualização, aí eu vou remover isso aqui fora e vou salvar. Né? Aí vai atualizar aqui bonitinho, exibindo ó, os caracteres especial bonitinho aqui, tá bom? Aí aqui, ó, se eu quiser excluir um usuário, ó, clica, ele pergunta, exclui lá da base de dados, ó, e volta. Se a gente for lá na tabela de usuário, ó, e atualizar aqui, né? Aí o registro sumiu aqui do banco, tá vendo? Então a gente está buscando uma informação no banco de dados, ó. Tem aqui uma tabela de categoria de produtos, tá vendo? Aqui categoria de produtos. Aí lá naquele sisteminha, cadê aqui? Tem aqui, ó, cadastrar produto, ó. Aí a categoria eu já busco lá do banco de dados, tá vendo? Se a gente ir lá e remover uma categoria, ó, vão remover aqui móveis. Vou apagar a categoria móveis. Se não tiver nada amarrado a ele lá, ele deixou apagar, tá vendo? Aí se eu vim aqui, ó, e atualizar, né? Aí, ó, na hora que busca, ó, móveis já não aparece aqui mais. Então, a gente está tendo uma aplicação web dinâmica, né? Nós estamos tendo uma aplicação web dinâmica, buscando no banco, listando os produtos que estão lá no banco, pesquisando, ó. Se eu começar a digitar aqui, ele já pesquisa para mim, ó, né? Já pesquisa, ó. Cadê? Opa, book. Tem que aumentar o tamanho da fonte aqui, né? No eu atualizar, mexeu num monte de coisa aqui. Ontem eu fiz algumas atualizações de software, que o meu Champ aqui tinha uns 10 anos que eu tinha ele, né? Instalado. Aí estava uma versão bem antiga do PHP. Aí eu atualizei ontem, eu vou ter que atualizar algumas coisas aqui que não tinha no PHP antigo, tá bom? Mas está funcionando, né? É questão de estética aqui mesmo. Ok, gente, mais alguma dúvida aí? Eu estou só mostrando aqui para vocês, mas nas nossas aulas nós vamos ver com calma, né? Aí, ó, o Visual Studio Code, eu estou até colocando o link aqui, né? Depois, quem não tem um editor mas pode usar os editores de código que vocês usam aí, ó. Sublime Text, Notepad++, o próprio NetBeans tem um módulo de PHP nele, tem um módulo de desenvolvimento de aplicação web. Como eu não mexo muito com Java,
E eu acho que eu nem tenho NetBeans instalado aqui na minha máquina, para te falar a verdade. E tem, hein? Eu usei NetBeans na época do meu mestrado. Aí tem aqui, porque eu não... Minha máquina já tem um tempo que eu não formato, né? Eu nem sabia que eu tinha, olha só. Mas ele tem um módulo aqui do PHP. Vamos ver se o meu tem, né? Já que eu estou demonstrando aqui mesmo. Nossa aula hoje é mais demonstração. Deixa eu abrir aqui que o NetBeans demora para abrir, hein? Vamos ver se minha máquina vai aguentar aqui. Minha máquina também já tem uns 10 anos, hein, gente? Precisando uma vaquinha aí para comprar um notebook novo. Deixa eu fechar o Opera aqui, que aí vai liberar uma memória boa aqui. Do Opera aqui tem umas 50 janelas abertas. O NetBeans ele demora um pouco mesmo para carregar, tá, gente? Aí aqui o NetBeans, ó, vocês devem ter usado ele Vocês devem ter usado ele nas disciplinas de programação web, ó. É tanto que tem aqui o meu projeto do mestrado, tá vendo? Tem aqui o meu projeto do mestrado aberto aqui, ó. Eu não usava ele para muita coisa não, tá, gente? Aí aqui, ó, se você criar um novo projeto, alguma coisa assim, você consegue escolher lá. Tem que estar instalado, tá, gente? Tem que estar instalado. Ó. Você consegue escolher HTML, PHP, ó. Aí você consegue escolher aqui que tipo de aplicação que você quer, né? Aí você vai colocando aqui, ele vai indicando, ó. Já indica, inclusive, a pasta lá do Champ, tá? Já indica, mas você consegue procurar aqui qual pasta que você quer que ele instala. Vão lá no Champ mesmo, né? HTDocs. Na hora que eu for ensinar PHP para vocês, eu vou falar de tudo isso aqui, tá, gente? Projeto Web, ó. Abrir. Aí vai ter que projeto web barra... Aliás, não. Project 1. Próximo. E próximo. Finalizar. Não vou usar... Isso aqui é os frameworks, tá vendo? Zend. Eu não vou usar nenhum framework não, tá? Vamos finalizar aqui só para abrir o projeto. Ele vai criar um projeto lá dentro daquela pasta lá. Ó. Dentro dessa pasta aqui, ó, do HTDocs. Cadê o HTDocs? Eu tinha posto aqui no acesso rápido e sumiu. HTDocs. Deixa eu pôr esse cara aqui no acesso rápido. Aí, agora tem aqui, ó. Aí ele cria... Eu finalizei lá. Aí ele vai criar uma pasta aqui dentro, tá, gente? Tá criando, mas que demora, né? Eu não gosto de usar o NetBeans por conta disso, tá, gente? Visual Studio Code é rapidaço. Vamos deixar o NetBeans criando o projeto ali. Aí aqui no Visual Studio Code, vamos fechar esse troço tudo aqui também. O que acontece? Ó? Vamos dar uma visão geral aqui, a gente já tem mais uns 10 minutos, né? Vamos até 10h30, tá bom, gente? Tá bom para vocês aí até 10h30? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode falar, tá, gente? Eu nem tô olhando aqui se alguém levantou mãozinha, se alguém postou alguma coisa aqui. Tá tranquilo. Qualquer coisa, vocês abrem o microfone aí e dão um grito aí, tá bom? Aí abriu aqui, ó, tá vendo? Abriu aqui a pasta do projeto, tá? Mas eu nem vou mexer aqui no NetBeans, não, porque
ele abre tanta coisa aqui que não compensa ficar mexendo nisso não. Vou até excluir aqui. Eu não gosto de usar ele não. O editor de código dele é bom, tá? O editor de código dele é legal. Vou excluir aqui, não vou excluir lá não. Aí aqui são os projetos, né? Mas como a gente vai trabalhar com HTML puro, por enquanto HTML puro a gente pode salvar até na área de trabalho mesmo, né? Então, ó, no Visual Studio Code, que é esse cara aqui, ó, vão abrir ele, né? Deixa eu fechar esse NetBeans aqui também. Sair da IDE. Quero NetBeans aqui não. Aí, ó, Visual Studio Code é essa ferramenta. Ela tem aqui do lado uma janelinha aqui, ó, que envolve essa parte de explorador dos arquivos. Aqui alguma pesquisa que você queira fazer, né? Alguma coisa do tipo. Tem aqui algumas extensões. Essas extensões elas são bem interessantes, tá, gente? Por exemplo, IntelliSense, né? Olha lá, ó. Aí tem, ó, PHP IntelliSense, HTML IntelliSense, cadê? Ó, IntelliSense. Aí tem algumas bibliotecas bem interessantes, tá? Aí você olha a avaliação, olha o que ela te oferece. Eu tenho algumas instaladas aqui, não são todas não. Ó. Por exemplo, esse PHP aqui tem ele instalado, esse HTML Preview, né, que ele mostra lá quando eu quero. Esse Format HTML aqui eu tenho ele, eu acho ele bem legal também. Então tem algumas extensões que eu vou testando aqui, algumas uso, algumas não, né? E que facilita bastante, ó. O IntelliSense, por exemplo, ó, se eu começo aqui, tem que salvar o arquivo, né? Eu não salvei aqui ainda não. Aí o que acontece, ó? Criou o arquivo. Aí deixa eu só terminar aqui. Aí tem as extensões, tem um Browse Preview que eu acabo não usando. Esse Browse Preview, quando você instala a extensão, ele abre um preview aqui, tipo aquele lá do W3 School, né? Você vai digitando o código do lado e já vai vendo o resultado. Aí tem uma SQL Server aqui para você conectar com o banco de dados do SQL Server. Tem um Live Share, isso aqui eu não usei. Tem as contas e tem a parte de configuração. Ó. Aí configuração do próprio aplicativo, configuração do editor de código, ó. Se eu quero aí um tamanho da fonte maior, se eu quero que ele autocomplete alguma coisa, tá vendo? O tipo da fonte, o tamanho e por aí vai. Aí essa formatação aí vocês vão utilizar da forma que achar melhor. Cada um usa de um jeito, né? Isso aí é muito relativo de cada um, tá, gente? Então aqui eu vou utilizando a que eu acho mais viável. Tem uma extensão que ela põe esses ícones aqui, ó. Eu esqueci o nome dela, tá, gente? Eu acho ela bem legal. Tá vendo como aqui tem um íconezinho do PHP, aqui tem um ícone do JavaScript. Quando eu crio alguma coisa em HTML, ele cria o símbolozinho do HTML. Então, eu estou tentando achar aqui HTML, mas está tudo PHP, né? Mas aí ele cria o símbolozinho aqui de acordo com os tipos de arquivo. Ó. O CSS, tá vendo?
Às vezes é uma bobeira, mas costumo eu achar legal isso, facilita na identificação. Mas aí, ó, File, New File, ele vai criar um arquivo indefinido aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é salvar esse arquivo. Vou salvar na área de trabalho aqui, ó. Vamos criar uma pasta aqui, ó, PW, BSI, hoje é dia 10, né? 10/12, ó. PW, BSI, 10/12. E aí eu vou chamar esse arquivo de index.html, beleza? Aí eu defini a extensão do arquivo, ó. Ele já até colocou aqui, ó lá, o símbolozinho do HTML5, tá vendo? Aí eu não lembro de cabeça o nome da extensão, não. Vou ser bem sincero com vocês. Que eu vou fuçando ali, tem extensão que eu instalo, vejo o que faz, o que não faz, aí eu removo, né? Já que a gente tem essa opção. Aí o que acontece? Agora ele já identificou o tipo de arquivo que eu quero. Ó. Vou digitar aqui HTML, ele tem alguns templates aqui para mim, tá vendo? Ó? Aqui ele só vai abrir as duas tags, ó lá, que é as tags do que a gente chama de elemento raiz do HTML, né? Aqui ele vai abrir um template, tá vendo? Em HTML5, e aqui ele vai abrir um outro, ó. Eu costumo utilizar esse do HTML5 aqui, ó. Aí o que ele faz? Ó? Ele já cria o esqueleto de uma página HTML para a gente. Né? Ele já cria um esqueleto de uma página HTML aqui para a gente. Então, na próxima aula, eu vou explicar cada item desse. Né? Se a gente for pegar de forma bem resumida, aqui a gente define qual que é o tipo de arquivo que a gente está trabalhando, qual que é a linguagem, eu posso mudar aqui para PTBR, né, de português brasileiro. O char7, o TF8 é o que vai permitir aí a gente inserir caractere especial, caractere cedilha, acento, essas coisas. Essa tag meta aqui, esse viewport, ele meio que vai definir o formato que a página vai abrir, a escala, tá vendo? Se vai abrir na escala 1, se vai abrir na escala 2, isso aqui ajuda muito na hora que se vai abrir no celular, coisa do tipo. O title aqui é o título. Esse título aqui é o que aparece na barra do navegador, tá, gente? Se a gente executar isso aqui, ó, eu salvei, vou clicar com o botão direito e vou abrir, ó, Open. Deixa eu ver se ele abre aqui no Chrome. Deixa eu abrir aqui no Mozilla, que ele abre mais rápido. Aí, ó, não abriu uma página em branco, tá vendo? Mas olha o título aqui em cima, ó. Estão vendo aqui na barra do navegador, na aba, minha primeira página. Então, esse title aqui, ó, que a gente colocou, esse title aqui, ó, ele é o que fica lá na barra do navegador. Se a gente abrir qualquer outra página aqui, né? Aqui, por exemplo, olha lá, W3 School, é o que está aqui nessa abinha, ó. O próprio Stack Overflow aqui também, mesma coisa. Aí tem como pôr ícone, né, nesse title. Depois a gente vê como que faz isso. Eu nem lembro de cabeça aqui, para te falar a verdade. Tem uma tag que você insere o ícone aqui também. Que ela é compridinha, né? Aí de cabeça, vou ser bem sincero, eu nem lembro aqui a sintaxe dela toda. Mas vamos lá, e não é uma coisa que vem ao caso agora, né? Só questão de estética mesmo, mas que acaba utilizando. Tá vendo que as páginas tudo põe um íconezinho aqui, ó? Aí tem como você pôr lá, né?
Já abriu aqui. Aqui, tá vendo? Eu acho que é isso aqui, ó. Ela até, mas tem que testar, tá, gente? Depois eu vou olhar e vou passar para vocês. Não vou consumir tempo com isso aqui, não. Mas vamos só para fechar aqui, ó. Então, nós temos aqui o cabeçalho, né, da estrutura do arquivo HTML e temos o corpo da página. Então, todo o conteúdo do site vai vir aqui, ó. Deixa eu pôr um H1 aqui, que é um elemento que deixa o texto maior. Todo o conteúdo do site. Então, isso envolve o quê? Textos, imagens, links, vídeos, containers e etc. Beleza? Então, tudo que a gente quiser, a gente vai colocar aqui dentro do body. Então, todo o conteúdo do nosso site vai estar aqui, ó. Se eu atualizar agora, vai aparecer aqui todo o conteúdo do site. Então, né, a estrutura, o esqueleto do documento HTML é esse, ó. Você tem aqui a estrutura raiz, né, que é essa, ó. O elemento HTML é o que a gente chama de elemento raiz, e aí dentro dele você tem a seção de cabeçalho e você tem a seção de corpo da página. A seção de cabeçalho, geralmente, a gente vai inserir algumas, o que a gente chama de meta tag, né? Aqui, algumas configurações, links com arquivos externos, essas coisas a gente vai jogar aqui dentro. E aqui dentro o corpo da página, né? Imagem, alguma coisa que a gente queira inserir, a gente vai colocar aqui. Link, ó. Deixa eu colocar aqui um P. E aí dentro do P eu vou pôr um link aqui, ó. Só para vocês entenderem, né? http://ifmg.edu.br. Eu nem sei se tem esse domínio válido, né? Dessa forma aqui. IFMG. Salvar. Aí a gente atualizar aqui, ó. Olha lá, a gente inseriu um link aqui, ó. Clicou aqui, ele vai lá para a página do IFMG. Barra Ouro Branco, vamos pôr aqui, ó. Barra Ouro Branco. IFMG Ouro Branco. Beleza? Salvei. Vou voltar lá, né? Aí existe, ó. Existe. Aí ele foi para a página do... Então a gente criou aqui um link, tá vendo? Que vai lá para a página do IFMG Ouro Branco. Então a gente, né, tá fazendo isso aqui. Aí o link você consegue, inclusive, última coisa aqui, né? Configurar o link, ó. Target blank. Vamos pôr assim. Ele abre uma nova janela aqui, tá, gente? Aí, ó, em vez dele abrir em cima da aba, ele abre uma nova janela. E geralmente a gente aconselha link interno a abrir na própria aba e link externo a abrir numa aba separada. Então, essa configuração ela é feita via esse atributo target. Ok, senhores e senhoras? Ok. Tranquilo? Hoje eu falei um pouco, né, da distribuição de pontos aí, da metodologia como a gente vai trabalhar. Eu fiz algumas demonstrações aqui. Quem não conhece nada de HTML, nada de PHP, nada de JavaScript, não precisa ficar apavorada aí, porque a gente começa como se ninguém... Começa do zero mesmo, tá?
É até uma situação um pouco delicada na disciplina de programação web, né? Porque a gente tem uma turma que já conhece e a gente tem uma turma que não conhece. Então, eu parto do princípio que todo mundo está começando do zero, tá, gente? Então, quem já conhece